noite, olá pessoal. Olá, tudo bem? Boa noite, entrando ao vivo. Agora 9 horas. Vamos entrar ao vivo aqui, então. A gente está continuando a nossa maratona aí de lives sobre atalhos e obstáculos na carreira de sucesso do médico. Hoje é um tema bastante interessante, que o pessoal pergunta bastante para a gente, né? Por que eu não tenho destaque como médico se me preparei tecnicamente? De repente a pessoa, ela fez uma grande faculdade, ela fez uma residência médica de ponta, ela aprendeu muitos procedimentos, ela teve um grande sucesso, de repente emendou um mestrado, um doutorado, e de repente ela vai para o mercado de trabalho e ela não se destaca, né? Ela não tem um destaque, ela vê outros colegas tendo um pouquinho mais de sucesso, ela começa a se comparar com outras pessoas e aí a pergunta é, né? O que eu faço? O que eu posso fazer para ter sucesso na minha profissão? Se eu me preparei, se eu fiz tudo, por que eu não tenho sucesso na minha profissão, né? Então, alguns dados, né? Nós somos hoje quase 400 mil médicos no Brasil. Nós temos aí numa média de 20 mil médicos formando por ano no Brasil. E a gente tem aí quase 18 mil médicos só na fronteira do Paraguai e 80% desses 18 mil médicos são brasileiros. Então, o mercado de trabalho, é claro que essas pessoas que estão fora do Brasil, eles têm toda uma questão de revalidação de diploma, mas o mercado de trabalho ele nunca esteve tão competitivo assim. O que eu quero dizer é o seguinte, não adianta a gente ser só bom tecnicamente, a gente vai ter que treinar e desenvolver outras competências que não só a nossa técnica, né? O nosso conhecimento científico. Eu não estou dizendo que o conhecimento científico não seja bom, ele é fundamental. O conhecimento científico é fundamental, mas ele não é o único, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que se tem que fazer é voltar um pouquinho no tempo. A gente pensa tanto em tecnologia, tanto em outras situações, mas a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e voltar um pouquinho na questão do atendimento de excelência, né? Chamar o paciente na porta, chamar pelo nome. Quando o paciente chega, cumprimentá-lo. Claro, nessa época de coronavírus a gente está um pouquinho mais restrito, mas cumprimentar. Durante a consulta, dispor a ele toda a atenção que ele precisa. Então, assim, evitar as distrações, né? Evitar o teu celular apitando, evitar olhar para a tela do computador. Se você tem uma necessidade de atender o telefone, às vezes você está de sobreaviso, você está esperando o resultado de um exame de um outro paciente, se você sabe que é naquele momento, já pode até falar para o teu paciente antes, né? Quando o paciente está entrando, você pode falar, olha, desculpa, eu não costumo atender o telefone, mas hoje eu estou esperando uma ligação do hospital, eu estou de sobreaviso, estou esperando o exame de um outro paciente e talvez eu precise interromper. Isso, o que é combinado sempre fica melhor. Então, isso já é uma forma de você se conectar com o teu paciente. A outra é óbvia, né? É você olhar o paciente no olho. Eu já ouvi de pacientes meus que vieram de outros colegas dizendo que o médico passou a consulta inteira, parecia que ele estava psicografando, né? Ele estava de cabeça baixa, escrevendo, sem olhar para o paciente. Então, são coisas que parecem óbvias e talvez, para quem está aqui, talvez isso seja óbvio mesmo, né? Mas o fato é que muitos colegas não fazem isso. E isso é extremamente danoso para a relação médico-paciente. Quando a gente está conversando com o paciente também, procurar evitar os termos técnicos, né? Isso é um exercício que a gente tem que fazer diariamente. Quando a gente está na faculdade de medicina, a gente é forçado a falar tecnicamente com os preceptores, com os professores, com os colegas. Quando a gente sai desse ambiente acadêmico e a gente vai para o nosso dia a dia, a gente tem que mudar tudo isso, né? A gente precisa conversar com o paciente de uma maneira que ele possa entender.
Existem muitas pesquisas que falam que o paciente ele consegue absorver muito pouco da tua consulta. Então, se ele já absorve, se ele não absorve 100% e você ainda vai falar termos técnicos, isso vai se tornar muito mais difícil, né? Então, essa questão assim, é um treino diário, né? Procure explicar isso, explicar alguma doença, explicar algum sintoma, explicar algum caso para um familiar seu, para um amigo seu, para o teu namorado, para a tua namorada, para você desenvolver essa habilidade. Isso não é fácil, né? Mas assim, coisas assim, existem algumas dicas, algumas situações que você pode usar, por exemplo, uma metáfora, pode explicar alguma coisa para ele de uma maneira que ele entenda, né? Eu faço doença inflamatória intestinal e é muito comum os meus pacientes, quando eles estão bem, eles querem parar a medicação, né? Eles querem, doutor, agora que eu estou bem, eu posso parar o remédio? Eu sempre costumo fazer a analogia do óculos, né? Então, se você usa se você não enxerga bem, você vai usar óculos, né? Quando você passa a usar óculos, você começa a enxergar bem. Se você tira o óculos, como é que você vai ficar? Você vai ficar bem de novo ou não? Aí o paciente, é mesmo, é verdade. Então é mais ou menos assim, com a tua doença, enfim. Então são maneiras de você explicar para o teu paciente de uma linguagem que ele possa entender, né? Abrir sempre para ele, em qualquer momento, para ele tirar suas dúvidas, esclarecer. Muitas vezes a gente está atendendo o paciente e pacientes crônicos, eles começam a pular de cidade em cidade, né? Aliás, pacientes crônicos numa cidade, eles começam a pular de médico para médico. E aí, às vezes, o paciente vem com a mesma queixa que ele foi no colega há 1, 2 anos atrás, e ele fala assim, doutor, eu fico bom enquanto eu tomo remédio, mas eu paro de tomar o remédio e me volta dor de estômago. E quando ele te fala isso, eu vou lá no médico, fui lá no médico, mas assim, ele me dá o remédio, mas depois volta, ele não está resolvendo, eu quero uma coisa que me resolva. E aí você já fica naquela, mas não existe isso, né? Não tem uma cura para isso, desde que o paciente, enfim, não tem alguma outra causa. O fato de você conseguir explicar para o paciente entender a doença, a cronicidade, a necessidade de tratamentos repetitivos, você acaba ganhando esse paciente, conquistando esse paciente, e você não fez nada mais do que o teu colega, a não ser ouvi-lo e explicar de uma maneira. Então, assim, essa é a primeira dica e talvez uma das mais importantes, né? Por que você não tem o destaque? Talvez porque o teu paciente não te entenda, talvez porque a tua consulta não esteja marcando tanto o paciente. Às vezes você fala com o paciente, eu fiz uma cirurgia de próstata faz 6 meses. Foi quem que te operou? Não lembro o nome do médico, era um médico do convênio, não me lembro e tal. Quer dizer, o paciente ele passou por um procedimento cirúrgico e nem sequer lembra o nome do médico, né? Então a gente precisa tornar o nosso atendimento marcante. Obviamente isso não tem que ser forçado, você tem que fazer isso do teu jeito, né? Arranjar o teu jeito. Tem médicos que são mais extrovertidos, menos extrovertidos, mas assim, fazer o básico, como a minha esposa está falando aqui, é o principal, né? Muitas vezes o médico não faz o básico. Então, essa questão do básico é importante e importante demais. Então, essa seria a primeira competência para você começar a ganhar um destaque assim, na questão do teu atendimento. O que mais que precisa fazer? A partir do momento que você ganha esse destaque, a partir do momento que que o paciente começa a te reconhecer, você precisa entender que hoje em dia, com um grande número de médicos, você precisa ser visto. A medicina mudou. Então, antigamente, a principal forma do médico angariar pacientes era a indicação do boca a boca. Então, o médico da família, que já tinha operado 2, 3 daquela família, ele iria operar a família toda, né? O cardiologista iria atender toda aquela vizinhança, porque um vizinho conta para o outro. Hoje em dia ainda existe isso. Às vezes a gente ainda vê no nosso consultório essa questão da indicação do boca a boca. Mas acontece que a grande maioria dos pacientes hoje, eles querem procurar um pneumologista em Curitiba. O que eles vão fazer? Eles vão no Google digitar pneumologista Curitiba.
E se você não tiver ali naquela lista inicial do Google ali, o paciente não vai te procurar. Ele vai ligar para o primeiro, talvez se o primeiro não atenda, o paciente não tenha o que o paciente deseja, ele vai ligar no segundo, no terceiro, mas para por aí, né? Então, assim, essa questão da presença nas redes sociais é fundamental para o médico. Você tem que estar presente, né? Dizem que a melhor forma de você se esconder de alguém é você ficar na segunda página do Google, né? Então, assim, é procurar fazer um marketing. O marketing não significa... Às vezes a gente fala em marketing e as pessoas já acham, ah, não, isso aí é para quem é picareta, o marketing é para quem não é bom. Não é isso, a medicina mudou, né? É muito médico entrando no mercado de trabalho. Como é que os pacientes vão saber que você é um cardiologista especializado em arritmia? Você não pode dar essa chance, você precisa se mostrar no Google, nas redes sociais, né? Então existem algumas ferramentas aí. A mais básica de todas é o Google AdWords, né? Aliás, o Google Meu Negócio. Então, o Meu Negócio no Google é como se você cadastrasse o teu nome, a tua clínica no Google, e aí você começa a aparecer nessa ferramenta, né? E existe o AdWords daí, que é uma questão um pouquinho mais avançada, que você começa a se expor melhor. A gente fez uma live acho que 4, 5 dias atrás, está disponível no nosso feed, toda sobre a questão do Google. Mas não é a única ferramenta. Os pacientes também eles vão nas redes sociais, e é importante o médico também estar presente nas redes sociais. E aí a importância seria você estar presente nas redes sociais do teu paciente. Não é porque você não entra mais no Facebook que você tem que deixar de lado o Facebook. Se você é um geriatra, por exemplo, né? Quem que não tem aí uma tia ou uma avó que fica colocando, compartilhando coisas do Facebook, né? Então, se você é um geriatra, é lá que você tem que estar, né? Um geriatra não tem que estar no TikTok, por exemplo. Então, você precisa entrar nessas redes sociais. E o que você vai fazer dentro dessas redes sociais? Qual é a tua função numa rede social? Bom, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que você precisa separar a tua rede social pessoal da tua rede social profissional. É claro, você não vai querer que um paciente veja que você jantou no melhor restaurante da cidade ontem, ou que as tuas férias foram numa praia paradisíaca. Então, assim, você precisa separar essas coisas. Não tem nada de errado de você ter 2 ou 3 redes sociais para vários fins, né? Então, essa é uma questão que é necessária, né? Você separar as redes sociais. E na tua rede social profissional, que você vai aceitar pacientes, que você vai aceitar, né, a população em geral, você deve manter uma constância. O que as pessoas querem? Elas não querem saber... Elas querem saber do teu conhecimento, elas querem ouvir você sobre determinado assunto médico. Não querem saber se você teve no congresso tal, se você faz tal coisa. Então, assim, você não vai falar de você vai falar da doença, você vai falar de um exame, de uma doença, de alguma coisa assim que interesse ao paciente. Então, você vai passar chamado conteúdo de valor. Chama-se reciprocidade esse gatilho, né? Então, assim, quer dizer, você passando conteúdo de valor para aquela pessoa, ela vai começar a consumir esse teu conteúdo de valor, e um dia que ela precisar, nem que ela não seja tua paciente ainda, né? Mas se ela um dia precisar, ela vai lembrar que você foi o que falou sobre asma quando ela viu lá um conteúdo, ela vai atrás de você. Então, passar conteúdo de valor. E quanto passar? Quanto você puder passar com constância. Também está cheio de colegas aí que eles abrem a conta profissional, eles começam a postar todo dia, assunto, todo dia, passa um mês, passa 2 meses, de repente eles somem. Isso não é bom. Então, se você não é de postar tanto assim, mantenha uma constância, faça ali 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, faça um post. E aí, assim, o que eu vou postar? Como eu vou postar? Você pode postar como vídeo, você pode postar como um texto, um cardzinho. Então,
as pesquisas mostram que os pacientes preferem os vídeos, né? E isso é um desafio para muita gente que não gosta de se expor e tem medo de que alguém veja e que você te pergunte sobre aquela questão e contradiga você, enfim. Mas você tem que lembrar que você não está fazendo um vídeo para um congresso, você não está apresentando isso para uma plateia de super especialistas. Esses vídeos são para os pacientes, são para o público leigo. Então, lembrar de novo da questão da linguagem e lembrar de novo da questão do conteúdo a ser passado, né? Então, procurar passar conteúdos que sejam de interesse do nosso paciente, né? Então, você pode ali na questão dos vídeos, você pode fazer testes, você pode gravar um vídeo e não mandar, ou mandar para uma outra pessoa para dar uma opinião. O paciente e as pessoas, elas preferem que sejam vídeos não tão editados. Eles se identificam mais quando a pessoa que está gravando o vídeo, ela erra, ela tosse, enfim, faz parte, né? Então mostra humanidade. Isso não tem nada de errado com isso, né? E aí você pode também nos seus vídeos e nos seus posts estimular o paciente a perguntar. Você começa a ouvir a tua audiência para dizer assim, o que vocês querem que eu fale, o que vocês querem que eu faça, né? Então, assim, às vezes os pacientes têm algumas dúvidas, as pessoas têm algumas dúvidas que você não faz ideia. Você pode colocar isso. Você pode também colocar no Google, né? Tem no nosso feed aqui, eu acho que faz uns 2, 3 dias a gente colocou ali uma maneira simples de você ver o que o paciente está pesquisando no Google para você poder falar, né? Então é isso. Faça isso, comece a fazer. Se você não tem tanta intimidade com o vídeo, faça de vez em quando vídeo, de vez em quando um texto, enfim. Mas o importante é você estar presente. Essa é a mensagem. Esteja presente. Porque se um dia ele precisar, ou algum familiar dele precisar, ele vai saber quem indicar. Então, esteja presente também nas redes sociais. Pessoal, se quiserem perguntar alguma coisa, deixar algumas dúvidas, podem deixar aqui, tá? Então a gente já viu, relembrando então, né, por que eu não tenho destaque como médico se eu me preparei tecnicamente? Bom, primeira dica, a questão do atendimento de excelência. Segunda dica, a questão de redes sociais, do marketing, né, de se fazer isso. A terceira dica é você fazer um networking com colegas da tua especialidade, colegas médicos, colegas de outras profissões. Então, você fazer esse networking é muito importante. Se alguém te encaminha um paciente, escreva uma cartinha, telefone, mande uma mensagem. Olha, eu avaliei hoje o teu paciente, pediu o exame tal, ele vai voltar, mas eu acho que pode ser isso ou aquilo. Hoje eu fiz uma endoscopia do teu paciente, olha, melhorou em comparação ao exame anterior. A gente tem bastante casos assim de colegas assim, não, olha, eu queria discutir radiologistas, patologistas que te ligam para passar o resultado. Olha, vem aqui para a gente discutir essa imagem aqui, eu fiquei na dúvida, queria te ouvir, o que esse paciente tem, o que não tem. Quer dizer, isso vai criando uma rede e é claro que você acaba ficando mais propenso a encaminhar pacientes para aquela tua rede, né? Se você é novo na cidade, você está chegando numa cidade, procure se apresentar e começar a formar a tua rede. Quer dizer, como é que eu vou fazer uma rede se eu não conheço ninguém? Se torne conhecido, né? Então, comece pela tua especialidade. É muito comum um colega novo chegar na cidade, não se apresenta e você não faz ideia de quem é essa pessoa. Será que essa pessoa é bem preparado? Não é? Será que essa pessoa é louca, não é? Enfim, a gente não sabe, a gente começa a ver carimbo de colegas ali sem saber quem é a pessoa. Então, assim, procurar se apresentar, vai no consultório ou telefone, converse com os colegas, né? Isso isso é uma questão assim de simpatia, de educação, e isso ajuda muito na questão do networking. Depois que você falou com os colegas da tua especialidade,
Isso também serve para você não fazer, não criar como se fosse uma inimizade, uma guerra entre os especialistas daquela cidade. Não, as pessoas precisam umas das outras, né? De repente você está no mesmo hospital e o colega tem que viajar, apareceu um imprevisto, você começa a ver o paciente dele e dá o feedback do atendimento para aquele colega. Então, assim, você está fazendo um favor para essa pessoa e essa pessoa vai te ter com uma outra nota, digamos assim, né? Então, depois que você fez esse networking com médicos da tua especialidade, faça networking com especialidades semelhantes, né? Por exemplo, se você é um endocrinologista, faça com um cirurgião de obesidade, com um gastroenterologista, enfim, se você é um cardiologista, com cirurgião cardíaco, com um pneumologista, cirurgião vascular, enfim. Então, procure fazer com especialidades que tendem a ter um encaminhamento semelhante, né, de pacientes. Então, essa também é uma opção. E a outra é de médicos em geral. Quantos familiares não perguntam a vocês, já que vocês são médicos, eu estou com uma dor de cabeça, qual o neurologista que eu posso ir? Se você é ginecologista, mas te perguntam isso. Então, assim, você ficando conhecido, você aparecendo mais, você começa a ter esse encaminhamento e esse reconhecimento dos colegas. E é muito importante o reconhecimento dos colegas, né? Então, essa é uma outra ponta, então. Então, você já tem um atendimento, já faz um atendimento de qualidade do teu paciente, você já está sendo visto nas redes sociais e você começa a ser visto também pelos teus pares, pelos teus colegas. Então, isso é bastante valioso aí para você fazer. A outra coisa de questão de se destacar é você começar a ter conhecimento em outras áreas que não a medicina. E você precisa disso. Né? Para você ter algum sucesso, você precisa ter conhecimento em outras áreas. Você está com um consultório, é importante você ter um conhecimento da gestão da tua clínica, da gestão de pessoas, de legislação, da gestão financeira, avaliar um bom fluxo de caixa, pensar globalmente na tua clínica, como é que ela pode melhorar, como é que ela pode crescer, como é que ela não pode. Então, assim, é necessário hoje, uma questão também de tributação, enfim, então, assim, é necessário hoje você ter outros conhecimentos que não a medicina. Então, voltando lá atrás, voltando na pergunta, por que eu não tenho destaque como médico se eu me preparei tecnicamente? Porque só isso não é mais o suficiente. Isso já foi o suficiente por muito tempo, né? Quando tínhamos poucos médicos, era aquilo mesmo, a gente tinha uma opção ou poucas opções, o paciente tinha, e hoje não. Então hoje você precisa, além de ser conhecido, além de você ter a técnica, volto a frisar, a técnica é muito importante, né? Não negligencie isso, é a base de tudo, mas você precisa fazer um atendimento de qualidade para o teu paciente, você precisa estar conhecido, estar presente, então o paciente precisa lembrar de você para ele poder te procurar. Você precisa que os seus colegas te indiquem, lembrem de você, respeitem você. O respeito do colega é uma das coisas fundamentais para o médico, né? Tinha um professor meu que dizia isso, né? O respeito do paciente todo charlatão tem. O mais importante é o respeito do médico, e é uma verdade, né? Então, se o charlatão não tiver respeito do paciente, nem bom charlatão ele é, né? Então, isso é bastante importante da gente ter. E por último, então, essa questão do conhecimento de outras situações próximas do teu trabalho. A gestão financeira, a gestão de tributos, a gestão de marketing, enfim, toda essa questão é muito importante para você. Você pode até delegar isso para alguém, mas você precisa ter um mínimo de conhecimento para poder discutir essas coisas. Então, eu acho que era com isso, eu acho que eu respondo a dúvida do colega que mandou para a gente.
Se vocês tiverem mais dúvidas, tiverem alguma sugestão, alguma coisa, a gente é só colocar ali nas mensagens ali para a gente poder responder vocês. Na quinta-feira, então, a gente vai ter a aula sobre as 6 grandes decisões do médico em início de carreira. Está no nosso Linktree ali, tem o caminho para você poder. Essa é uma aula que vai estar em uma outra plataforma, mas vai ser online também, tá bom? Fica o convite a todos, uma boa noite e até a próxima.